Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um capítulo do curso de Oficiais de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, Petróleo e Gás. Hoje, iremos introduzir agora o capítulo Auditorias Internas e Normas Internacionais. Esse é um tópico muito importante mesmo para o pessoal que vai atuar aí na segurança do meio ambiente, assim como do pessoal e das infraestruturas do oil and gas, que é uma das etapas muito importantes para evitar acidentes, não conformidades, danos à reputação, contaminações do meio ambiente, derrames de combustível e até, ao nível mais alto, as explosões das fábricas. Nós sabemos que um dos riscos mais graves das indústrias de oil and gas é mesmo o FAIR, que já viram nas aulas passadas. O FAIR significa, em inglês, é uma sigla em inglês que significa Fire, Explosion and Release. Então, as auditorias internas são importantes, muito importantes mesmo. Elas são feitas normalmente por pessoal, pelos colaboradores da empresa, ligados à saúde, segurança e meio ambiente. Não é uma entidade externa que vem para supervisionar, mas sim o colaborador interno de uma certa área supervisiona as áreas das operações e manutenções para ver se os procedimentos estão sendo seguidos, procedimentos estão sendo seguidos, os atos inseguros minimizados, as condições inseguras resolvidas e muito mais. Ok, como dissemos, o objetivo deste capítulo é mesmo compreender o conceito e funções de auditorias internas, reconhecer a importância das auditorias internas de saúde, segurança e meio ambiente na área da indústria desculpa, identificar as principais normas internacionais aplicáveis à saúde, segurança e meio ambiente. Então, para atingir esses objetivos, os tópicos a tratar seria entender com um pouco menos de profundidade o que é auditoria, qual é a importância da auditoria nas indústrias de petróleo e gás e as normas internacionais aplicáveis, como havíamos adiantado. Né? Ok. O que seria uma auditoria? Vamos definir aqui. Poderá haver muitas definições, mas segundo a norma ISO, que é aquela que nos guia, a auditoria seria um processo sistemático, documentado e independente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela será feita de forma sistemática, de tempo em tempo, para aferir as conformidades e principalmente as não conformidades. Isto para quê? Para propor melhorias contínuas. Então, o objetivo da auditoria interna exatamente é melhorar continuamente. Por que isso? Porque é feita por alguém que é da empresa, que é o nosso colega, mas no momento em que ele vai atuar como auditor na sua área, ele tem os seus direitos e tem os seus deveres. Seus direitos, normalmente, ele deve ser facultado dos documentos, tudo que ele precisar para facilitar a sua investigação ou auditoria deve ser providenciado. Lembrando que, ao fazer esse processo de auditoria, o objetivo não é levantar erros, mas sim levantar questões para melhoria. Então, tudo que ele for a levantar tem que ser documentado. É por isso que é um processo sistemático, documentado e independente. Significa a operação ou a manutenção não lhe solicita para vir fazer a auditoria. Ele, por si só, por um período sistemático em que ele bem define, vai àquela área e audita. Pode ser também uma auditoria porque, numa certa área, por exemplo, o relatório semestral saiu ou mensal saiu e percebe-se que a área de separação de gás e líquido há muitas não conformidades foram levantadas nas inspeções diárias, porque há empresas que têm aquilo que chamam de formulário de registro de incidentes e acidentes. Então, é feita por qualquer um que passa por uma área, vê uma não conformidade de registro. Então, se verificar-se que na área de separação de gás e líquido há muitas condições de segurança levantadas, o auditor pode decidir por si só, auditar aquela área, perceber
O que está a acontecer? Por que a recorrência dessas não conformidades? Então, a auditoria também avalia a conformidade e a eficácia do sistema de gestão. Gera oportunidade de melhoria, assim como nós dissemos. Quando nós auditamos, o objetivo central é verificar se está tudo conforme e gerar oportunidade de melhoria para aquilo que não é, que for encontrado não conforme. Há casos em que algo é conforme, mas poderia ter sido feito de uma outra forma, de modo a evitar alguns riscos e tudo mais. Então, é daí que a auditoria se torna importante nas nossas áreas. E nós sabemos que um auditor, a equipe de operação é aquela que não gosta de ser auditada, mas é sempre importante. As duas equipes, tanto a operação como a equipe de audição, devem perceber que isto não é para apontar quem é o culpado, quem falhou, mas sim para propor melhorias para os nossos processos, decorram sem acidentes e sem incidentes. Então, existem três tipos de auditoria. A interna é aquela que nos preocupa. Também tem a auditoria externa, que é também conhecida por segunda parte. Essa geralmente é feita por entidades do governo, os nossos clientes. Por exemplo, se o nosso cliente decidir que quer auditar o nosso processo de produção de gás para perceber se o nosso gás está sendo produzido sem perdas humanas, sem danos ambientais, que é para oferir que é um produto, que é um gás limpo que está sendo comprado, que é um gás de cozinha limpo que o cliente está a comprar. Então, eles podem decidir por si só que queremos auditar onde sai o gás que nós compramos. Então, esse aqui também é muito importante. É muito importante. E é mais complicada, porque é ali onde os contratos se rompem, as multas, se for, por exemplo, o governo a auditar a nossa indústria, a nossa planta de gás, por exemplo, se identificar que o nosso efluente, os nossos derames não são tratados antes de serem mandados para o ambiente. Nós sabemos que a nossa planta é aberta, chove. Por exemplo, as plantas de gás offshore, elas estão submersas no mar, mas a água que cai na plataforma, ela não transborda para o mar diretamente, tem que passar por um tratamento. Isso por quê? Porque considera-se que toda a plataforma, toda a base da plataforma já é uma área contaminada, porque há sempre risco de queda de algum tipo de óleo, então não pode ser descartada no ambiente diretamente. Então, se o governo, por exemplo, chega à sua área e percebe que a água tratada ou o efluente tratado que está sendo descartado ao ambiente ainda contém uma certa percentagem de gorduras que são nocivas ao ambiente, aí o governo pode decidir por si só dar uma sanção. E isso recorre a danos. São danos para a nossa empresa, é a reputação. Então, é por isso que essa auditoria externa é muito. Posso dizer que as empresas se preocupam mais com as auditorias externas. Acabam negligenciando a interna, mas a interna acaba tornando-se mais importante porque é ela que faz a primeira limpeza para quando o visitante chegar, encontrar a área bem organizada e assim nós evitamos não conformidades. Depois tem a última auditoria que é de certificação. Essa aqui são aquelas, por exemplo, se a sua indústria, onde vocês trabalham, decidirem que querem serem certificadas numa certa norma ISO. Então, você pode chamar uma entidade que certifica para ela vir ver se os vossos métodos de trabalho, os procedimentos, a organização. Aqui avalia-se tudo, que é para certificar de que a empresa X ela pratica a norma ISO 9001, que é qualidade. Então, aí não se dá a certificação de qualquer maneira, né? Onde ali decido, quero a norma, por exemplo, 19.011, e eles chegam, me dão, paguei o dinheiro, não. Eles vão ter que ver como é que o trabalho é feito na vossa empresa, como é que são gerenciadas as não conformidades, os incidentes, como é que são tratados, acidentes, os quase acidentes. Só daí que eles certificam que a empresa X, sim, ela pratica a tal norma que pretende certificar. Então, é basicamente isso. Como havia adiantado, até vou ler, embora não sendo uma prática que agrade a equipe de operação, a auditoria interna feita com foco em processo é importante para garantir a conformidade, melhoria contínua e um ambiente de trabalho seguro e um benchmark.
Claro, benchmark. Significa um ambiente onde, onde há conformidade, onde há melhorias contínuas. É claro que o benchmark sempre será alcançado, que é a produção com excelência. É basicamente isso. Vamos passar para outra aula. Daqui nós vamos perceber por que auditar as áreas, por que fazer as auditorias internas de saúde e segurança nas nossas plantas de gás. Primeiro, temos o risco mais fácil, o mais imediato que acontece, que são vazamentos. Vazamentos. É difícil dizer que uma planta rodou 10 anos ou 5 anos sem vazamento. Até porque mesmo depois do comissionamento, a ideia faz o punching. Punching que é para verificar, na verdade, se as estruturas foram montadas conforme foi colocado no PNID. PNID, para quem fez ou irá fazer o curso de processamento de gás e outros minerais, vai entender ao certo o que é esse PNID, que é Piping Diagram, Piping Instrumentation and Diagram. Então, ali vem as linhas, vem o tipo de válvula que é necessário, qual é a ligação instrumental que é necessário. Então, como eu estava a dizer, é difícil uma planta rodar sem vazamentos, mas as auditorias ajudam a propor melhorias. Então, um ambiente não auditado vai ocorrer isto que está aqui, que estamos a ver aqui, contaminação do meio ambiente, porque haverão vazamentos. Fora de vazamentos, as nossas águas fluviais, assim como efluentes da planta, derrames da planta, não são tratadas conforme. A equipe de operação pode tratar e achar que conseguiu alcançar a qualidade desejada, mas o laboratório dizer que não, esses parâmetros da água para o ambiente não são compatíveis. Então, a auditoria ajuda muito nisso para evitar a contaminação do meio ambiente. Caso contrário, áreas não auditadas, não conformidades serão frequentes. Então, uma área não auditada frequentemente, contaminações do meio ambiente são frequentes e incumprimento dos procedimentos de segurança, como vocês foram ver aqui, praticamente aqui não há nenhum procedimento de trabalho à altura. Como vemos aqui, este homem aqui a subir uma escada com a mão esquerda, com um rolo, não sei se é rolo isto, e a mão direita a caixa de ferramenta. Então, para empresas auditadas, é difícil alguém escalar uma escada sem o uso de 3 pontos de contato, por exemplo. Então, se um auditor passa por uma área, porque às vezes o que acontece? Existem procedimentos bem claros, mas as pessoas negligenciam. Então, este caso que nós estamos a ver, essa pessoa, esse colaborador a subir a escada, pode ser o caso de negligência. Então, a auditoria irá sanar essas coisas, esses todos os pontos. Pode ser o caso em que auditamos, verificamos que os procedimentos existem, mas há pouco contato entre o colaborador e os procedimentos. Aí pode-se propor treinamentos, Então, uma empresa não auditada sistematicamente pode ocorrer risco de explosões, como dissemos inicialmente. Os vazamentos na indústria de gás às vezes são frequentes, embora não sendo aceitos, mas são frequentes. Então, imagine um vazamento hoje, amanhã, depois de amanhã. Um vazamento sabemos que já é um quase acidente. Então, se hoje um quase acidente é negligenciado, amanhã será o quê? Será um incidente grave, que é essa explosão que nós estamos a ver aqui. Então, depois temos o caso dos 5S, improdutividade, facto de melhoria contínua. Então, uma empresa, uma planta de gás não auditada, será essa condição aqui. Temos cheio de derrames no chão. Não existe uma definição clara do que deve ficar aqui, o que deve ficar lá. Então, e as pessoas não conseguem ver uma oportunidade de melhoria contínua. Porque a melhoria contínua vem mesmo de inspeções. E por último, se não há uma auditoria sendo externa ou interna, vai acontecer uma situação como essa, onde o efluente é descartado para o ambiente sem nenhum tipo de tratamento. Então, isso é tudo que nós perdemos quando uma empresa não é auditada. Sem contar que, se chega uma auditoria externa e verifica um desses pontos aqui, é uma sanção para a empresa. É uma sanção. Então, é importante que se façam. Vocês, pessoal da saúde, segurança e meio ambiente, das empresas de oil and gas, é importante que façam auditorias internas. E quando fazem a auditoria interna, estão a ajudar a empresa, estão a ajudar a reputação da empresa.
para permanecer por vários anos, vários períodos a operar. Porque há casos em que dá-se uma sanção de fechamento da indústria. Então, vamos optar pela auditoria interna. E se a gente faz auditoria interna, passamos por esse quadrante de baixo, onde existe conformidade, onde os trabalhadores estão engajados, conhecem os procedimentos e os procedimentos são claros. Há treinamentos regulares, trabalho em altura, trabalho a quente, trabalho nas linhas de gás, processo safety fundamental, tudo isso existe. Então, vemos essa equipe aqui toda bem alinhada, porque conhece os seus procedimentos, estão seguros daquilo que fazem. E, claramente, tudo é uma oportunidade de melhoria. Uma empresa onde se preocupa com a conformidade ou onde fazem auditorias internas, tudo será oportunidade de melhoria contínua. Tudo será visto como mais uma oportunidade para melhorar. Significa uma não conformidade localizada ou encontrada. Ao recomendar-se a equipe de operação ou manutenção, será uma melhoria. Será uma melhoria. Damos o exemplo, audita-se uma área de manutenção, eles fazem troca de bomba. Então, essa atividade é frequente, mas os procedimentos, existem muitos passos arriscados. Você pode propor uma melhoria. Ou instalas uma plataforma, uma plataforma fixa, estou a dizer, de içamento, por exemplo, um beam fixo, para além de sempre ter que colocar a condição de ter que usar um mobile equipment para fazer o lifting, você pode propor instalar-se um beam independente que é para ajudar a fazer o içamento. Beam, na linguagem de saúde e segurança, poderia dizer que é uma estrutura de ancoragem. De ancoragem, certo? É isso, de ancoragem. Então, é exatamente isso aí. E os KPIs são visíveis para todos. Todo mundo consegue ver que no mês X nós conseguimos alcançar os parâmetros de segurança, ambiente e saúde. Saúde. Quando a gente fala de saúde, estamos a falar da saúde ocupacional. Os colaboradores, as doenças ocupacionais são baixas porque os nossos métodos são seguros de trabalho. Porque muitas doenças ocupacionais vêm devido aos métodos inseguros. Então é importante que a gente tenha métodos seguros que é para evitar doenças ocupacionais. Um outro ponto é regulamentação. Aí a regulamentação é seguida. Existe um método claro de tratamento de efluentes e tudo fica dentro da regulamentação. E assim a gente ganha a conformidade. A segunda parte, ou seja, a autoria externa chega, vê que tudo está bem, apenas propõe, dá algumas recomendações em forma de melhoria, mas não porque não está sendo seguido, só para melhoria. Então, a auditoria interna é muito importante mesmo porque ajuda a empresa a minimizar os danos ao ambiente, riscos à saúde ocupacional dos trabalhadores e também evitar acidentes, né? Então, vamos passar para o segundo tópico aí, que são as normas internacionais de saúde e segurança. Aqui é justamente a gente conhecer mais ou menos quais são as normas internacionais que nos guiam na saúde e segurança. Temos o caso da ISO 45001, que está focada em questão de saúde e segurança ocupacional. O foco desta norma é mesmo prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Então, nós, como profissionais de saúde, oficiais, profissionais de saúde, segurança e meio ambiente, nós temos que nos focar na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Então, a norma ISO 45001, ela tem todas as diretrizes legais internacionais que nos ajudam a prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Depois temos o ISO 14001, que é sistema de gestão ambiental. Aqui o foco, já ganhamos a primeira coisa, ou a primeira norma, que é prevenção de acidentes. Significa, se a gente consegue prevenir acidentes e doenças ocupacionais, os nossos colaboradores, assim, poderão conseguir
proteger o meio ambiente. Porque não tem como proteger o meio ambiente se o trabalhador lá na empresa, acidentes são constantes. Acidentes são constantes. Acho que todos nós sabemos que na segurança nós primeiro priorizamos as pessoas, o meio ambiente e assim propriedades. Então, significa a primeira coisa que nós temos que evitar é acidentes a pessoas. Só assim que as pessoas vão ter capacidade de pensar e evitar acidentes ao ambiente. Então, está tudo interligado. Depois tem a qualidade. Tem a qualidade. O ISO 9001 foca justamente na qualidade. Então, aqui é onde ver que o foco nessa tal qualidade, o foco não é pessoas, mas sim processos. Processos padronizados e seguros geram qualidade. Isso está claro. Depois temos a norma API Standard. API vem do American Petroleum Institute. Essa é uma norma específica de nós, profissionais de saúde e segurança nas indústrias de gás, que nos guia, dão diretrizes de saúde, de segurança operacional, integridade de equipamento, prevenção de riscos. Aqui tem todas as diretrizes. Como é que um poço de gás deve ser construído, quais são as barreiras para evitar explosões, infiltrações, rachaduras e tudo mais. Depois temos IFC Performance Standards. Esses são padrões internacionais de gestão de riscos ambientais e sociais em projetos financiados por instituições globais. Também trata-se com os riscos ambientais de projetos. Né? Temos o OSHA, que é também uma das guias mais conhecidas. Né? Então, essas são diretrizes de segurança ocupacional amplamente utilizadas como referência internacional. Depois temos National Fire Protection Association. Essa também tem algumas diretrizes muito importantes para nós, porque a nossa planta, sabemos que a nossa planta é de gás, então é importante prevenir fire, release and explosion. É importante reduzir isso. Então temos que conhecer essas normas, não profundamente, mas em específico para a nossa atuação como oficiais de saúde e segurança no dia a dia. Né? Ok, chegando aqui, muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo que deram a este capítulo e obrigado. Até a próxima.